que é sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu já quero agradecer ao pastor, ele não está aqui no culto, mas eu já agradeço a ele por essa oportunidade, por essa confiança em permitir que eu compartilhe com vocês sobre esse assunto que é um assunto tão legal de se estudar. Eu, particularmente, gosto muito de estudar sobre esse assunto que é a escatologia. E aí, eu quero hoje, nessa noite, compartilhar com vocês sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém? Então, repete comigo, diga assim, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Muito bom. Agora olha para o seu irmão e diz assim, depois disso, você sabia que você vai ser julgado? Amém? Amém, glória a Deus. Você está aí ainda, né? Não foge com essa mensagem, viu? E aí, para aliviar a sua tensão, para você tirar essa carinha de assustado, deixa eu falar uma coisa para você. Quem não deve, não teme. Amém? Então, a gente aqui é cristão, está inserido no corpo de Cristo e eu tenho certeza que a notícia do fim dos tempos para nós é uma notícia boa, é uma notícia agradável, que deixa a nossa vida alegre, nos enche de alegria. Amém? Então, é muito importante, né, irmãos, nós estudarmos sobre a ressurreição, estudarmos sobre o juízo eterno. Esse assunto, ele faz nós entendermos melhor sobre a bondade, sobre a misericórdia de Deus, ao contrário do que muitos pensam, que é um assunto que por vezes traz um temor, traz um medo, mas veja que esse assunto, se nós estudarmos ele direitinho, nós iremos compreender o quão Deus é bom, o quão Deus é justo e o quão Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós. E é legal também porque nós entendemos que esse tempo em que nós estamos aqui na Terra, nós passamos a entender que nós temos um propósito, que nós não estamos aqui à toa. Nós estamos trabalhando em prol de um reino. E toda essa obra, todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui neste tempo, ele será recompensado. Deus não deixa passar nada em branco. Ele é o melhor pagador que tem. Ele é o melhor recompensador que existe. E todas as obras que nós fazemos aqui na terra, que nós faremos aqui enquanto nós estivermos em vida, essas obras elas ecoarão para toda a eternidade. Tudo que nós fizermos aqui terá reflexo na eternidade. Amém? E é muito interessante que quando a gente fala sobre juízo, todas as ações que nós fazemos, pessoas salvas e não salvas, darão conta de tudo que fazem. Tudo que nós fazemos por meio do nosso corpo, um dia nós teremos que prestar contas ao Senhor. Só que veja que esse juízo que nós vamos falar, nós vamos entrar ainda nesse assunto, esse juízo que vai acontecer, ele não tem nada a ver com salvação. Esse juízo que nós iremos passar, salvos e não salvos, não tem nada a ver com a salvação que Jesus comprou. De fato, há 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus já comprou a nossa salvação. O nosso resgate já foi comprado, já está pago. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então aqui você já tem um spoiler da mensagem e você pode ter certeza que se você está em Jesus, não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. Glória a Deus, Deus é bom. E aí aqui a gente também vai começar a quebrar alguns conceitos que a gente tinha de que Deus no final de tudo, no final dos tempos, ressuscitaria a todos e a gente seria julgado, Deus sentado no seu trono, todos nós na frente do trono e Ele dizendo, olha, você fez isso, fez aquilo, você é bonzinho, você vai para o céu. Olha, você não, você vai para o inferno. Não, esse julgamento é algo totalmente diferente, não tem nada a ver com o direcionamento de onde nós iremos passar a eternidade. É no agora que nós escolhemos aonde nós iremos passar a eternidade. Tem até um versículo em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2, que diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável.
Eis aqui agora o dia da salvação. E se a gente for lá em Hebreus 6, onde é o versículo base desses estudos que nós estamos fazendo aqui, eu acho muito interessante o termo que ele usa quando ele fala juízo, não só juízo, mas ele diz juízo eterno. Então veja que essa decisão que nós tomamos aqui em vida, ela reflete para algo que é eterno, algo que não tem volta. A decisão que nós tomamos nos leva a um juízo que é irrevogável. Então por isso que nós temos que ter essa decisão muito clara do que nós queremos agora, qual a opção que nós fazemos agora de estarmos inseridos em Cristo até que Ele volte. Porque isso refletirá na eternidade. Onde nós estamos vivendo em um tempo esse que é um tempo criado por Deus. No fim de tudo, no fim dos tempos, veja que nós voltaremos para a essência da vida. E a essência da vida é na eternidade, onde não tem começo e não tem fim de existência. É eterno, sem fim. Glória a Deus. Então, para a gente começar a entrar aqui no assunto e poder dar um start, né, sobre os eventos do fim dos tempos, nós vamos falar então sobre o primeiro tópico, que é a ressurreição dos mortos. E aí eu quero que você acompanhe comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Se você quiser só acompanhar aqui na tela também, eu vou citar vários versículos. 1 Coríntios 15, 21, que diz assim: porque assim como a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Se existe uma coisa, irmãos, que é certa e garantida, isso se Jesus não voltar por agora, é de que nós iremos morrer. Isso é certo, é a maior certeza que nós temos na vida, de que nós iremos morrer. E tudo isso por conta de um legado que Adão trouxe em desobedecer uma ordenança de Deus. Então, Adão desobedece a Deus e ele traz um legado de juízo para todas as pessoas, para todo mundo que nasce após ele. E esse legado de juízo nos traz uma garantia, que é a morte. Mas, como nós lemos aqui no versículo, como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por meio de um homem. Então tenha mais uma certeza na sua vida, porque assim como a morte é certa, tenha mais uma certeza, que é certeza que todos nós, sem exceção, iremos ressuscitar. Isso é muito certo. Todos iremos morrer, mas todos, e quando eu digo todos, é todos, salvos e não salvos, e nós vamos chegar lá. Então, existem duas classes totalmente distintas de ressurreição. Quando a gente fala de ressurreição, existem classes distintas, destinos distintos, onde pessoas ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão, reviverão, se é o termo melhor que eu posso até utilizar, porque a Bíblia fala muito bem claro, quando fala sobre ressurreição, nós somos ressuscitados e inseridos na verdadeira vida, mas outros passarão a viver novamente, terão seus corpos reintegrados, mas para um momento de muito horror, para um momento muito difícil. E a gente começa a voltar, se você começa a voltar lá no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento as pessoas tinham um entendimento de que haveria ressurreição. Sim, de fato, todos iriam ressuscitar. Mas eles tinham um entendimento de que era um evento único, de que Deus no final dos tempos ressuscitaria a todos, e todos seriam julgados, pronto, acabou. Mas não, eu quero que você acompanhe comigo aqui em Daniel, capítulo 12, no versículo 2, Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora olha que interessante, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isaías 26, versículo 19, outro profeta, totalmente inspirado, falando sobre a ressurreição, falando sobre o retorno à vida.
ele diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha que interessante, ele traz duas palavras, né? Viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, se a gente começa aqui a olhar esses versículos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, eles tinham esse conhecimento de que haveria uma ressurreição, de que haveria um retorno à vida. Porém, eles entendiam que era um único evento. Sim, pessoas teriam destinos diferentes, porém seria um único evento, onde Deus tornaria todos à vida. E a gente até vê que eles tinham esse entendimento. Lá em João, no capítulo 11, no versículo 24, Jesus está diante de uma situação para ressuscitar a Lázaro. E quando Jesus está lá para poder ressuscitar a Lázaro, Marta chega diante de Jesus e Marta, desesperada, fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala: calma, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Só que quando Jesus diz isso, o que Marta fala para ele? Eu sei que ele vai ressuscitar. E ela respondeu com uma plena convicção. Ela falou: não, eu sei que ele vai ressuscitar. Só que ele vai ressuscitar lá no último dia. Ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. E aí Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Glória a Deus. De fato, irmãos, o plano original de Deus é que o homem fosse 3 dimensões, que nós fôssemos um ser composto de 3 dimensões. Lá em Gênesis, se você volta lá, você entende isso. O desejo de Deus, quando criou o ser humano, é de que o homem fosse espírito, alma e corpo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou do pó, Deus soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui no plano original de Deus nós vemos o homem em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Então se você um dia passou isso na sua mente, ou se algum dia você escutar alguém falando de que quando a gente morre, a nossa alma fica vagando pelo universo, isso daí é a história da carochinha. A realidade e o plano de Deus que é imutável, independente do que aconteceu, e nós vamos falar sobre isso, independente deste legado de morte que Adão trouxe, o plano de Deus não mudou e não mudará. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo, para lá no fim dos tempos o homem retornar à sua essência e ser espírito, alma e corpo, tudo junto. Só que com destinos diferentes. E nós vamos chegar lá, amém? Amém. Glória a Deus. Então veja que aqui a gente está falando sobre ressurreição, que é totalmente diferente de salvação. Quando a gente fala de salvação, é como eu disse, a nossa salvação já foi comprada. A salvação está garantida, está paga. É simplesmente aceitar a salvação e você está salvo. E a salvação vem de forma simples como nós conhecemos. Crendo no coração e confessando com a boca. E aí nós garantimos. Mas aqui nós estamos falando sobre ressurreição, que é um retorno da morte para a vida. E todos irão participar deste momento, independente de onde vão passar a eternidade. Mas graças a Deus, porque nós aqui já sabemos qual que é o nosso destino. Nós já sabemos qual que é a nossa viva esperança no reino do Espírito. Porque se você ver lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O nosso homem de 3 dimensões, já está bem localizado. E ele está neste momento assentado com Cristo. Neste momento, no reino do Espírito, eu e você estamos assentados com Cristo. Estamos aqui fisicamente, sim, mas no reino do Espírito, quando o diabo olha para a nossa vida, ele nos vê do ladinho de Jesus.
E é essa a nossa posição, é essa a nossa posição. Então aqui a gente já começa a entender que a ressurreição, ela tem dois momentos, tem dois destinos. Então eu quero começar a entrar com você aqui e a gente se aprofundar mais para a gente ver que existem vários momentos da ressurreição. Como a gente falou, não é só um momento. Na verdade, são 3 momentos distintos de ressurreição. Existem 3 eventos da ressurreição. E a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Eu quero que você acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 20. A mídia vai projetar esse versículo. E a gente vai ficar um pouquinho nesse capítulo. A Bíblia diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quando a gente fala primícia, é um termo não muito bem conhecido por todos. Talvez nós que estamos aqui somos bem alimentados pelo pastor, ele sempre explica sobre a questão das primícias. Mas quando a gente lê primícia neste contexto, fica um pouquinho difícil de entender. O termo primícias, ele quer dizer uma parte, a primeira parte. Se você trouxer isso para a questão da colheita, a primícia, ela só poderia ser tirada se houvesse uma colheita completa. Então, o agricultor, quando ele via os campos verdes, os campos completos e cheios, ele sabia que ele poderia ir lá e tirar a primícia, que era a primeira parte. E tirar a primeira parte trazia a garantia de que haveria uma colheita. Então a primícia só era tirada porque existia uma colheita na sequência. Então veja que aqui diz, sendo ele, Jesus, as primícias dos que dormem. Mas para ficar um pouquinho mais claro, eu quero ler com você uma versão, que é uma versão chamada O Livro, que diz assim, olha que interessante, esse versículo, 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 20. Mas o fato é que Cristo ressuscitou mesmo dentre os mortos e se tornou o primeiro entre milhões que um dia voltarão a viver. Ele se tornou o primeiro entre milhões que irão reviver. Então veja que porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, haverá ressurreição de outras pessoas. A ressurreição só é possível porque Jesus ressuscitou primeiro. Somente porque ele reviveu é que nós também reviveremos. Então aqui a gente já começa a deixar um pouquinho mais claro. Já começa a ficar um pouquinho mais claro de que a ressurreição só existe porque ele ressuscitou primeiro. Ele é a nossa garantia. Mas agora tem uma coisa que a gente precisa entender sobre a ressurreição, que é a morte. Como eu falei, a morte, né, que é uma coisa garantida. A morte, a gente precisa entender o que significa o evento da morte. Essa coisa tão temida pelas pessoas. Um momento tão desesperador. E que a gente, por vezes, luta por isso. Para não passar pela morte. A gente precisa entender que a morte não é um simples evento onde a gente passa da vida para a morte. Onde a gente é simplesmente enterrado, deixa de existir. A morte, ela não é simplesmente a gente morrer e ir para o céu. A morte é algo muito maior do que isso, do que a gente pode imaginar. A morte é o maior inimigo de Deus. E quando nós falamos de inimigo, é um inimigo, é uma pessoa. Então veja que a morte é a maior arma do diabo. E essa maior arma do diabo passou a ter legalidade aqui na terra, após o pecado de Adão. Adão lá no Éden desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus falou para ele, lá em Gênesis 2:17,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque Deus sabia o que aconteceria com ele se ele desobedecesse. Porque com a desobediência ele daria legalidade para o diabo tocar na vida dele. E quando ele desobedece a Deus, ele comete um pecado e ele entrega para o diabo toda legalidade na terra. Ele entrega ao diabo todo o governo da terra. E por ele entregar esse governo, uma coisa começa a imperar aqui, que é a morte, que é uma arma do diabo. É uma arma que ele usa por conta do pecado. Por conta do pecado, ele tem a legalidade da morte. Ele opera a morte no corpo das pessoas. E veja bem, no corpo, porque o nosso espírito já está totalmente protegido, amém? Agora, veja esse versículo aqui, a gente continua no versículo 21 e no versículo 22 de 1 Coríntios 15. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, todo ser humano, por causa de Jesus, vai ressuscitar. Então veja que a ressurreição em Jesus, ela é tão universal quanto o pecado de Adão. A ressurreição é muito maior do que o pecado e a morte que Adão trouxe. Mas olha que interessante, no versículo 23 diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, e como nós entendemos, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então veja que, na ordem, Jesus ele é o primeiro a ressuscitar. Jesus ele é o primeiro a passar da morte para a vida. Jesus é o primeiro a provar da ressurreição. E quando nós falamos que Jesus é o primeiro a provar da ressurreição, eu não estou falando simplesmente que Jesus voltou a viver. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que Jesus foi lá no inferno, ele desceu lá, passou 3 dias, ele morreu na cruz, assumiu toda a culpa que nós tínhamos e foi para o inferno. E quando ele chega lá no inferno, no 3º dia, era impossível que ele permanecesse naquele lugar, porque o sangue dele clamava por justiça. O Jesus, o santo, lá no inferno, ele venceu a maior arma do diabo, que é a morte. A morte foi vencida por Jesus. Jesus, ele venceu. Jesus, ele triunfou sobre a morte. Então veja que a ressurreição é um triunfo de Jesus sobre a maior arma do diabo. Isso é a ressurreição. Essa é a ressurreição. E quando nós entendemos que o nosso Senhor, o nosso papai, venceu a maior arma do diabo, quem que é eu e você, irmãos, para poder ficar com medo das armadilhas do diabo? Por que que eu e você tem que ficar temendo as armadilhas do diabo? Se o diabo sabe que ele já foi vencido pelo nosso Senhor, a maior arma dele não tem poder sobre Jesus, não tem poder sobre a nossa vida. Se a maior arma dele não tem poder, quem dirá a doença, quem dirá a fraqueza, quem dirá a pobreza? Nenhuma arma do diabo tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos autoridade sobre o diabo, pelo nome de Jesus. Porque quando nós pedimos algo em nome de Jesus, o diabo sabe, ele venceu. A minha arma mais difícil, ele já ganhou. Ele já triunfou sobre ela. E olha que é muito importante a gente entender sobre a ressurreição, porque todo o evangelho, ele só existe porque existe ressurreição. Tudo isso, tudo que nós desfrutamos, a nova vida, a nova criação, a prosperidade em Jesus, a superabundância em Jesus, tudo isso só existe. Tudo isso faz sentido porque ele ressuscitou.
Se Jesus estivesse morto até hoje, de nada valeria. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, tudo isso existe. O Evangelho existe. As boas novas existem. A viva esperança existe. A resposta de todos os nossos problemas existe. Porque ele venceu. Ele venceu. Glória a Deus. E a gente vê que ele tem todo o domínio. E uma vez que ele venceu a morte, ele tem todo o domínio nas mãos dele. E por ele ter todo o domínio nas mãos dele, ele pode trazer qualquer um de volta à vida. Porque agora, quem manda é ele. O diabo não tem poder nenhum. Nunca teve. As pessoas que, por vezes, acabam dando poder a ele. Mas ainda bem que aqui tem um povo instruído e sabe qual que é a posição do diabo, né? Embaixo do nosso pé. Então, tá tudo certo. Glória a Deus. Então vamos para o segundo tópico aqui, né? Como Jesus ressuscitou, então a gente sabe que é garantido uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos cristãos. Como nós lemos lá no versículo 23, 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então veja que na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, no tão esperado arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nem provaremos da morte. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Teremos um novo corpo. Este corpo aqui que a morte ainda tem domínio. Veja que no arrebatamento, Jesus, dada a ordem, dada o toque da trombeta, este corpo será transformado. E terá um corpo novinho em folha. Terá um corpo de glória igual ao do nosso Senhor Jesus. Aonde a morte não tem poder. Aonde a morte não pode tocar. E sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais que nos deixa alegres? É que é nesse momento em que nós poderemos cantar o hino da vitória e dizendo: tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? É neste momento. Hoje nós podemos falar esse versículo pela fé, porque nós sabemos que Jesus já venceu. Mas no momento do arrebatamento, nós provaremos da ressurreição, provaremos da nova vida, do novo corpo. Aleluia. E aí esse versículo será entoado pelos nossos lábios. Tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. E você tem que se alegrar com essa notícia. Apocalipse 20, no versículo 6, diz assim que feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Então nós temos que se alegrar. Este momento tem que ser um momento esperado. Nós temos que andar dia após dia esperando por esse momento. Dia após dia nós temos que acordar e falar: Senhor, Maranata, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, eu estou aqui dando o meu melhor, trabalhando em prol do seu reino, trabalhando com excelência. Glória a Deus. Aleluia. Então, veja que no momento do arrebatamento, a igreja se encontrará com o nosso Senhor nos ares. E aí então nós teremos início ao primeiro momento de juízo eterno. Onde na verdade a Bíblia, irmãos, ela cita esse juízo, né, dos cristãos. Na verdade a Bíblia traz um outro termo, que é o tribunal de Cristo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tribunal de Cristo, amém? Então, vamos aqui ver comigo em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17. Onde diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
mas eu quero que você segure esse evento rapidinho, a gente já vai voltar nele. Então, antes da gente falar sobre o tribunal de Cristo, eu quero entender com você a sequência dos acontecimentos, amém? Então, após a ressurreição dos de Cristo, após a nossa ressurreição, veja que o tribunal de Cristo, ele acontece paralelo à tribulação que acontecerá aqui na terra. Haverá um momento de tribulação, serão 7 anos, onde o juízo de Deus virá sobre a terra. O juízo de Deus virá sobre a terra, o anticristo governará sobre a terra, e nós estaremos guardados e protegidos nos céus, passando pelo tribunal de Cristo. Nós estaremos no céu, participando das bodas do Cordeiro. Estaremos sendo recompensados pelas nossas obras, recompensados por tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Amém? Mas vamos entender aqui. Então, veja os eventos, né? Então, terá o arrebatamento, nós teremos a grande tribulação que durará 7 anos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25, que convém que ele reine. Convém que Jesus reine. Então veja que lá no reino milenar, quando Jesus, após a grande tribulação, após passados 7 anos, onde nós estávamos no céu, nós voltaremos com Cristo aqui para esta terra, e o Senhor então dará início ao reino milenar. Nesse momento, a Bíblia diz que nós nos assentaremos em tronos com o Senhor. Nós julgaremos com o Senhor as nações. Isso mesmo, eu e você julgaremos as nações. Nós nos assentaremos com Cristo em tronos. E aí neste tempo, neste reino milenar, o Senhor ele vai colocando os seus inimigos gradativamente debaixo dos seus pés. Gradativamente o Senhor vai dominando os seus inimigos, vai mostrando para o ser humano como que é um verdadeiro governo, como que é o verdadeiro governo sobre a terra. Ele vai mostrar o que Adão deveria ter feito, como que Adão deveria ter governado sobre essa terra, reinado sobre essa terra. E ele vai ensinar as nações como que se governa. Lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 5, veja que os que não são de Cristo ainda não ressuscitaram. E lá em Apocalipse 20, no versículo 5, diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E aqui ele ainda estava falando sobre a ressurreição dos de Cristo, né? Então, a Bíblia aqui ela é bem clara, que aqueles que morreram sem Cristo, eles não ressuscitarão antes deste evento, que é a grande tribulação e o reino milenar. Eles virão após este reino. Então eu quero só resgatar com você essa ordem. E aí eu vou pedir para a mídia projetar aqui um slide, só para a gente ter bem claro esses momentos aqui, porque são muitos momentos e eu hoje não vou comentar sobre a grande tribulação, mas aqui a gente tem o primeiro momento, que é a primeira ressurreição. Ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento dos cristãos, o tribunal de Cristo. Depois a gente tem um período de grande tribulação, que a Bíblia diz que são 7 anos. Depois disso, nós temos o reino milenar. Jesus reinando por 1000 anos, e 1000 anos literais. A Bíblia usa 1000 anos literais. Finalizando os 1000 anos, a gente tem a ressurreição dos demais, dos que não são de Cristo, dos que morreram sem Cristo. E aí então nós chegamos em um juízo, um julgamento do trono branco. E aí após esse julgamento, a gente tem aqui o estado eterno, que são novos céus, nova terra e lago de fogo e enxofre. Então eu quero que você acompanhe comigo em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: glória a Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu.
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, vejam, vários livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, olha isso, vários livros se abriram, e tinha outro livro lá, que era o livro da vida. E os mortos foram julgados. Que mortos? O da segunda ressurreição, amém? A gente ainda vai voltar para a primeira ressurreição. Então a Bíblia diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Olha a morte aqui. A morte tendo que entregar todos os mortos, todos aqueles que morreram, todos aqueles que foram jogados às cinzas no mar, todos esses, o mar terá que dar contas de todos, porque a ordem de Deus será dada. Eu quero todos os mortos aqui. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Olha, até o inferno tendo que devolver todos os mortos. Como eu falei, o inferno ele é um inimigo. O inferno não é um local. O inferno também é um inimigo. A morte e o inferno, olha a morte aqui também, deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. Então, nesse momento aqui, a gente vê que tem a ressurreição daqueles que não aceitaram a Jesus. Tem até um slide também de uma imagem. E eles serão julgados. Serão julgados por quê? Se todos que estão ali não aceitaram a Jesus, todos que estão ali, a gente já sabe qual que é o destino. Vou pedir para a mídia colocar aqui essa imagem do trono branco. Todos estarão ali diante do trono branco. Não aceitaram a Jesus. A gente já sabe qual que é o destino deles. A Bíblia é muito clara nisso e diz que todos eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Todos eles foram lançados, inclusive o inferno, e a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. Mas eles serão julgados pelas obras que fizeram através do corpo. Porque por mais que eles estarão em um lugar de tormento, por mais que eles estarão em um momento de juízo, em um momento onde a consciência deles clamará constantemente, onde a consciência deles lembrará do quão ruim eles foram, de quantas más obras que eles fizeram, da decisão errada que eles tomaram, por não terem aceitado a Jesus, a consciência pesará para toda eternidade. Todos estarão no mesmo lugar, mas todos terão a sua recompensa pelo trabalho que fizeram mal através do seu corpo. Cada um terá o dano na medida que fez aqui na terra. E aí o que me mais chama a atenção nesse momento, inclusive é um momento muito triste, e até por isso que eu inverti as ordens aqui, porque eu creio que aqui ninguém vai estar nesse momento do trono branco. Esse momento é um momento muito triste, e a Bíblia diz que todos eles estarão diante do Senhor. Irmãos, pensa comigo, irmãos, como é triste. Pessoas que passaram a vida inteira recusando a Deus. Pessoas que passaram a vida inteira negando ao Senhor, negando ao senhorio do Senhor. Neste momento terão que reconhecer que Deus é o Senhor. Neste momento elas terão que se dobrar diante de Deus e reconhecer que Ele é o único Criador dos céus e Criador da terra. Isso me deixa muito triste em saber que terão pessoas que neste momento farão isso, sabendo que elas tiveram a oportunidade, assim como eu e você estamos aqui neste culto, e nós temos liberdade de levantar as nossas mãos e dizer o quanto que Ele é poderoso, o quanto que Ele é maravilhoso. Nós podemos a qualquer instante dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, Tu és o único. A qualquer momento a gente pode fazer isso. Olha isso aqui em Romanos 14, versículo 11 e 12. Que diz:
Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então olha como é forte este versículo. A Bíblia diz claramente que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Mas como é bom saber que a gente pode fazer isso de forma involuntária. A gente faz isso porque reconhece o quão bom que é o nosso Senhor. Nós fazemos isso porque nós sabemos que Ele é um bom Pai, que Ele é um bom Pai, que Ele nos dá boas dádivas, que a todo instante Ele é bom em todo tempo Ele é bom, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. É por isso que a gente dobra o joelho diante dEle. Não é porque nós estamos desesperados e pensando que nós iremos para o inferno, não. Nós dobramos reconhecendo que Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. E também entender sobre esse tempo, sobre o juízo do trono branco. Ele nos traz um sentimento de compaixão pelas pessoas. Porque aqui nós entendemos que terão pessoas que passarão por esse momento. Inclusive terão pessoas conhecidas. Infelizmente terão pessoas em que a gente, por vezes, convidou de vir na igreja, a pessoa não aceitou, e aí você falou, deixa pra lá, não vou convidar mais não. E aí talvez o seu segundo convite faria com que a pessoa viesse até a igreja e aceitasse a Jesus. Entender sobre este momento nos traz um sentimento de pressa em evangelizar aqueles que estão lá fora, em levar a palavra da salvação para os que estão lá fora. E eu vou falar uma coisa, no mínimo, irmãos, nós devemos evangelizar os que estão ao nosso redor. No mínimo, é o que a gente precisa fazer. É falar do amor do Senhor, é falar do evangelho de Cristo para os nossos familiares, para as pessoas que estão no nosso trabalho, para as pessoas que nós encontramos, conhecidos. No mínimo, são esses que nós devemos falar, do amor de Deus. Mas, este momento, infelizmente, pessoas estarão lá. Amém? Mas como eu e você não vai estar neste momento, amém? Glória a Deus. E aí, inclusive, nós vamos sair daqui muito engajados em convidar todo mundo para poder estar no outro evento. No primeiro evento, que é o Tribunal de Cristo. E é sobre isso que agora eu quero começar a falar com você. Tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A mídia pode projetar aqui o tribunal de Cristo, a imagem. Logo depois do versículo. 1 Coríntios 3,13 diz assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Então aqui a gente vê que a Bíblia diz que todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo. E a Bíblia diz também que o dia revelará todas as nossas obras, boas e más. O fogo provará as nossas obras. O fogo vai provar se a nossa obra de fato foi boa e se a nossa obra de fato foi uma obra ruim. Aqui tem uma imagem. Quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,10, quando usa essa palavra tribunal de Cristo, essa palavra tribunal, no grego, ela significa bema. E lá na antiga Grécia, esse bema era uma plataforma elevada,
onde os atletas eles subiam para serem recompensados porque eles venciam algum tipo de esporte. E aí, por eles vencerem esse tipo de esporte, por vencerem essas práticas, esses esportes, esse atleta ele subia nessa plataforma elevada para receber os méritos, como se fossem os troféus, como se fossem as medalhas. Eles recebiam essas recompensas. Então, veja que essa plataforma elevada, ela era sinal de recompensa. Ela era sinal de alegria, porque o atleta vencia e era recompensado. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, olha, gente, todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós teremos as nossas obras provadas. E veja, aqui, eu cito novamente que não tem nada a ver com salvação. Nós já estaremos lá porque a graça salvadora de Jesus nos permitiu que nós chegássemos lá. Não será pelas nossas obras, nós não chegaremos lá porque nós somos bonzinhos, porque nós fizemos o bem. Não. A Bíblia diz, inclusive, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que Deus de antemão preparou as boas obras para que nós as praticássemos. Então veja que a graça salvadora de Jesus nos levou até este momento, porque nós reconhecemos Ele como Senhor. E como nós reconhecemos Ele como Senhor, nós estaremos diante dEle, sendo recompensados pelas nossas obras. E essas obras que Deus de antemão preparou para que nós fizéssemos. Quando o Senhor colocou o Espírito Santo dEle dentro de nós, Ele colocou um fruto, o fruto do Espírito, que nos capacita, nos dá a capacidade de frutificarmos, nos dá a capacidade de amarmos, nos dá a capacidade de produzir alegria, nos dá a capacidade de sermos longânimos, pacientes, misericordiosos, dominarmos o nosso corpo. Então, não será desculpa lá naquele dia. Ah, Senhor, mas eu não consegui amar essa pessoa, Senhor. Poxa vida, viu? Não, Deus, não dava. Não, é que o Senhor não conhecia ela era difícil. Não vai ter desculpa, irmão, não vai ter desculpa. O fruto vai estar lá, diante dele. Ele sabe exatamente que você é capaz, ele sabe que você é capaz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nesse momento, no tribunal de Cristo, algumas coisas serão avaliadas. Algumas coisas serão colocadas em xeque. E quais serão? Quantidade, qualidade e coração envolvido. Então, neste momento, nós teremos que dar conta dessas coisas. Quantidade a lei da semeadura não acaba. A lei da semeadura, ela permanece e perdura para toda a eternidade. Então, a lei da semeadura diz o quê? Se a gente planta pouco, a gente colhe pouco. Se a gente planta muito, a gente colhe muito. Se a gente faz muitas obras boas, a gente vai ter muitas recompensas boas também. Se a gente faz poucas obras, nós também teremos poucas recompensas. Mas, irmão Renato, quantidade? Tem certeza? Você está dizendo que se eu fizer muito, eu vou ser muito avaliado? Sim. E a quantidade será colocada em xeque. E a gente sabe disso, porque senão Jesus não teria contado a parábola dos talentos. Para que ele teria contado essa parábola dos talentos? Falando, olha, eu dei tantos talentos para um, tantos talentos para outro, e aí esse daqui foi lá, pegou os talentos e multiplicou os talentos dele. Então aqui, por essa parábola, a gente entende de forma bem clara que a quantidade conta sim. A quantidade faz total diferença. A quantidade faz muita diferença, inclusive. Mas veja que a quantidade não é só no nosso serviço ministerial, porque aí você poderia falar, nossa, então o pastor Esdras, meu Deus do céu, vai ser cheio de recompensa, viu, pastor? E aí você fala, mas eu sou só um simples membro, eu não trabalho na obra do Senhor. Pronto, está aí um convite para você começar a trabalhar na obra do Senhor. Mas o que será recompensado aqui não é só no nosso serviço ministerial. É durante todo o nosso dia. Em todo momento nós estamos sendo avaliados. Lá na nossa casa, no nosso trabalho.
inclusive nos lugares aonde as pessoas não estão vendo, neste momento aonde ninguém está vendo, é lá que os olhos dele estão te olhando. É lá que os olhos dele vai estar olhando e falando, tá vendo? Por trás das câmeras, sim, ele faz. Amém. E aí conta. Então, como eu disse, todo momento vai contar. E olha que interessante. Porque, como eu falei, terão pessoas que receberão muitas recompensas, outras receberão poucas recompensas, outros não receberão nenhuma recompensa, só serão salvos. Estarão lá. Inclusive, tem pessoas que falam, não, a salvação para mim já está ótimo. Não está ótimo, irmãos. Deus, Ele quer te recompensar. Amém. Mas olha que interessante, lá no céu, quando a gente olhar e ver pessoas como os ministros aqui dessa casa, que trabalham com muito ardor na obra do Senhor, trabalham de forma intensa na obra do Senhor. Quando nós estivermos lá, vendo o Senhor entregar muitas recompensas para eles, e talvez a gente olhar e falar, nossa, eu poderia ter feito muito mais. Veja que uma coisa é muito interessante aqui. Lá não terá inveja. A gente não vai olhar e vai falar, nossa, por que ele está recebendo tanta recompensa? Por que ele está recebendo várias recompensas? Eu também fiz um monte de coisa. Por que ele está recebendo mais do que eu? Não, lá não terá inveja. Inveja é coisa do diabo. E a inveja não entrará no céu. Mas então, Renato, me explica melhor, como que eu vou olhar essa situação de justiça de Deus? Porque isso é justiça. Você fez muito, terá muito. Lá, irmãos, nós teremos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que é esse? Sentimento de humildade, em reconhecer, uau, meu irmão, você trabalhou muito, é merecido. Eu me alegro pela quantidade de recompensas que você está recebendo. Eu me alegro porque você está recebendo muito. Porque nós teremos o mesmo sentimento de Cristo. A inveja não terá lugar lá no céu. Agora tem uma coisa que coloca a quantidade em xeque, que é a qualidade. A qualidade é aquilo que provará a quantidade de obras que nós fizermos. A qualidade, ela vai pesar a quantidade. Porque do que adianta fazer muito se a gente fizer de qualquer jeito? Do que adianta fazer sem vontade, fazer por fazer, fazer porque, estão me pedindo, eu vou fazer. Não, a qualidade é colocada em xeque, coloca a quantidade em xeque nesse momento. E a palavra-chave que eu coloco aqui é uma palavra que a gente escuta em todos os cultos. Nós escutamos da nossa liderança, dos nossos líderes, que é excelência. Tudo o que você fizer, faça com excelência. Faça como para o Senhor. Você não está trabalhando para o pastor Esdras, você não está trabalhando para os ministros, você não está trabalhando para o seu chefe, você está trabalhando para o Senhor. Tudo o que fizer, faça como para o Senhor. É um serviço do diaconato lá no banheiro, faça como se Jesus fosse entrar dentro daquele banheiro. Faça com carinho, faça com amor, e isso é qualidade. E aqui a gente já começa a envolver a qualidade com o coração envolvido, que está muito próximo. São coisas muito parecidas. A Bíblia diz que o coração ele deve estar envolvido. Então, todas as nossas palavras serão avaliadas. Todas as obras que nós fizermos, todas as palavras que nós falarmos com os nossos lábios, cada atitude com má vontade, sem o coração envolvido, será queimada pelo fogo e ela se desfará. E aí você terá trabalhado tanto em vão. Porque se não fez com qualidade, com o coração envolvido, não será recompensado. Então veja que nós temos que trabalhar muito, com qualidade e com o coração envolvido. E como eu disse, tudo que nós fizermos será avaliado. Nós não seremos somente avaliados por essas 2 horas em que nós ficamos na igreja. Nós seremos avaliados por todos os momentos.
acordamos, estamos com consciência, sabendo o que nós estamos fazendo, os olhos do Senhor estão lá nos olhando. Os olhos do Senhor estão nos acompanhando. Inclusive os olhos do Senhor, eles veem o que a nossa esposa não vê. Eles veem o que o marido não vê. Os olhos do Senhor, eles veem o que a nossa liderança não vê. Os olhos do Senhor veem o que o nosso chefe não vê. Os olhos do Senhor é como chama de fogo, que passa através das paredes e vê toda a nossa vida privada, toda a nossa vida oculta. Deus, Ele está vendo tudo, 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 tudo. E avaliando se está sendo feito com qualidade, com quantidade e com coração envolvido. E para a gente poder finalizar aqui com alegria, eu quero qualificar aqui alguns dos galardões que nós iremos receber. Eu vou citar 3 galardões aqui que nós iremos receber. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, versículo 25, que nós iremos receber uma coroa incorruptível. O Senhor colocará essa coroa em nós e falar: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Uma das recompensas será uma coroa. Coroa é honra, irmãos. Coroa é uma coisa honrosa. É quando a gente olha para um rei e a gente fala: nossa, ele merece aquela posição. E quando nós recebermos a nossa coroa, olha, foi merecido todo o seu trabalho, toda a sua escolha de ter aceitado a Jesus. Eu já quero convidar o grupo de louvor. Aleluia. Uma segunda coisa que nós iremos receber é um elogio. Elogio? Sim. Deus irá nos elogiar. Olha que honra. O próprio Senhor vai fazer um elogio para nós. Mas, irmão Renato, elogio? Aí acho que você está falando demais, viu? Vamos ler comigo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que é louvor? É elogio. Quando a gente louva ao Senhor, a gente elogia a bondade dEle, a gente elogia a essência dEle. E aqui a Bíblia diz que então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus fará questão de te elogiar por você ter sido fiel, por você ter feito com amor, com o coração envolvido. E um terceiro galardão é que nós nos assentaremos com Ele para julgar as nações. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, é um pedido para vocês. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deus está vendo tudo que você faz, e Ele vai te recompensar por cada atitude, por um copo de água fria que você traz para uma pessoa. Glória a Deus. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, você tem a oportunidade nessa noite de reconhecer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui que nunca confessou a Ele com os lábios? Tem alguém aqui nessa noite que nunca falou que Ele é o Senhor, que Ele é o único que pode trazer a vida? Aleluia, glória a Deus. Somos todos salvos, todos salvos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, glória a Deus. Thalita Lourenço de Oliveira e família pela internet acabou de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador.
está sendo festa no céu. Então a gente tem que fazer festa aqui também, aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus, neste momento, Pai, escreva o nome deles, Pai, no livro da vida. Aleluia, Pai, para que eles tenham livre acesso ao trono da graça. Aleluia, Pai, eles são, Pai, seus filhos neste momento, Pai. Aleluia, Talita e família, neste momento, você está sendo recriada. O seu espírito foi recriado. Você tem livre acesso ao trono da graça. Deus se tornou seu Pai. Deus se tornou seu Pai. Seja bem-vinda à família cristã. Aleluia, glória a Deus. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Vão debaixo da graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.